No futuro, a humanidade alcançará a imortalidade através do progresso tecnológico. No entanto, a capacidade de morrer por escolha se tornará um privilégio raro, disponível apenas para alguns selecionados. Poucas transmissões de notícias em todo o mundo relataram sobre uma mulher de 169 anos. Setsuki Ura se tornou a pessoa mais velha da história. Em comemoração a este evento, festividades foram realizadas globalmente. Um enorme bolo de 169 camadas foi preparado, e milhares de espectadores assistiram enquanto Kiura apagava as velas e fazia seus desejos para o próximo ano. Este dia se tornou o maior evento de mídia do ano, atraindo mais de 4 bilhões de espectadores, 3 vezes a audiência da Copa do Mundo da FIFA. Os resultados finais do exame médico anual de Kiura mostraram uma saúde impecável. Não havia sinais de deterioração ou anomalias. Uma das apresentadoras de notícias comentou que esse dia especial simbolizava a vitória da humanidade sobre a morte. As ruas estavam repletas de uma atmosfera festiva, viva com sons de música, fogos de artifício e aplausos alegres. Entre a multidão, uma pessoa estava vestida com uma fantasia de água-viva, caminhando calmamente enquanto todos comemoravam. Enquanto isso, em um bar, um homem conversava com uma mulher desconhecida. Ela tentava adivinhar sua idade, mas errava repetidamente. Eventualmente, ele admitiu que já tinha 119 anos, e pela primeira vez em todos esses anos decidiu mudar de emprego. Ela perguntou qual era o emprego dos sonhos dele, mas ele evitou responder e declarou que a intimidade entre eles era inevitável. Talvez não naquele dia, mas quando dois seres eternos vivem em um mundo não eterno, as chances de evitar um encontro sexual são quase nulas. Cedendo ao charme do homem, a mulher sugeriu que se livrassem da penosa espera e saíram juntos do bar. Depois de sair do bar, o homem se dirigiu a um prédio com o símbolo do infinito em sua placa. Ao entrar, perguntou se havia vagas disponíveis. Recebendo uma resposta afirmativa, ele prosseguiu para a próxima sala. Depois de revisar as informações do homem, o atendente mencionou que a regeneração não era mágica e deveria ser feita regularmente. No entanto, percebeu que o cliente estava um pouco bêbado e pediu que ele fosse embora. O homem então sacou uma arma e mostrou seu documento de identidade. Diante disso, o atendente concordou em aceitá-lo e iniciou o procedimento de regeneração. Enquanto isso, a pessoa fantasiada de água-viva estava sentada na praia. Ao se aproximar da água, percebeu cadáveres flutuantes. Ao sair da cápsula de regeneração, o atendente informou Darius que o procedimento ocorreu bem. Naquele momento, o telefone do homem tocou e ele recebeu 12 novas mensagens. Ouvindo-as, ele rapidamente reuniu suas coisas e se preparou para sair. Chegando à cena do crime, examinou os corpos e encontrou uma tatuagem de 2 pontos no ombro de uma das vítimas. Na sede da polícia, uma mulher informou que todas as vítimas haviam sido baleadas na têmpora a queima-roupa. 3 meninas e 4 rapazes, com idades entre 18 e 23 anos, haviam sido todos relatados como desaparecidos. Um deles foi identificado como Enoch Rich. No ombro dele descobriram uma tatuagem, símbolo de filiação a um culto suicida conhecido como Saul. Este grupo foi responsável por um suicídio em massa no Estádio Olímpico. Saul recrutava voluntários entre crianças de 12 a 15 anos, mas o grupo se desfez 10 anos atrás. Agora parecia que alguém havia retomado sua causa e revivido o culto. Após detalhar os eventos, a mulher deu ordens para Ashram e Leque se concentrarem em Enoch Rich, enquanto os outros foram designados para trabalhar com as vítimas restantes. Os agentes foram até a casa da mãe de Rich, onde encontraram um enlutado que a informava sobre a morte de seu filho. Enquanto ele consolava Mana, a polícia revistou o quarto do falecido e encontrou drogas. Após a busca, interrogaram a mulher. No entanto, ela afirmou nunca ter notado nada em comum. Ao sair da casa de Mana, Darius recebeu a informação de que Enoch havia ligado para um homem chamado Kenji Mandu. Ele imediatamente solicitou que Kenji fosse interrogado, alegando que conhecia o sujeito no passado, pois ele havia sido seu informante. No interrogatório, a polícia questionou Kenji sobre Enoch. Inicialmente, o jovem negou qualquer envolvimento, alegando que apenas pessoas mais velhas o procuravam para comprar pílulas. No entanto, Darius não acreditou nele e ameaçou envolvê-lo no controle de narcóticos. Finalmente, Kenji admitiu que Rich era incompatível com a regeneração. Alguns meses antes, ele fez exames e descobriu essa condição. Desde então, estava atormentado por pensamentos de morte. Após o interrogatório com Kenji, Darius compartilhou a informação com seu parceiro, Lei. Em resposta, Lei disse que também tinha notícias. Ele conseguiu encontrar Kristen Novak, a garota sobrevivente do incidente no Estádio Olímpico. Atualmente, ela estava internada em uma unidade psiquiátrica. O oficial solicitou imediatamente os arquivos do caso dela. Ao retornar para casa, Darius se encontrou com sua esposa. Naquele momento, um homem apareceu na televisão discutindo como as tentativas de suicídio eram um pedido de ajuda da juventude. Mais tarde naquela noite, sentado no sofá, Darius recebeu um arquivo contendo o caso de Kristen Novak.
Ao examiná-lo, percebeu uma tatuagem de 2 pontos no ombro da menina. No dia seguinte, Krista estava sentada em seu quarto, acompanhada de suas colegas de quarto. Uma delas começou a reclamar que alguém havia roubado minutos do telefone dela. Krista, incapaz de suportar mais a discussão, interveio, entregando o telefone para a mulher. A briga foi interrompida por outra mulher, que entrou e informou Krista que ela tinha uma visita. Ao se encontrar com Darius, ele mostrou a ela fotos da cena do último suicídio e disse que o culto Saul provavelmente estava ativo novamente. Como ela já havia sido membro do grupo, poderia ajudar. Em troca, ele reduziria sua sentença. 3 anos depois, ao pensar por um momento, ela concordou, mas solicitou um quarto separado na unidade psiquiátrica em vez da redução de sentença. Darius e Krista partiram. Quando chegaram à sede da polícia, ela recebeu um indicador químico para beber, que não poderia ser rastreado, mas permitiria que eles vissem e ouvissem tudo o que acontecesse com ela. Uma vez que confirmaram que funcionava, Krista recebeu um telefone celular e foi enviada em sua missão. Enquanto caminhava pela cidade, percebeu uma porta com uma placa que dizia Igreja dos Bem-Aventurados. Hesitando, reuniu seus pensamentos e entrou. No quintal, Krista olhou ao redor e percebeu uma senhora idosa. Depois de conversar com ela, descobriu que as pessoas que frequentavam aquela igreja escolhiam rejeitar a regeneração. Elas preferiam seus corpos naturais e experiências autênticas. Sentindo a incerteza de Krista, a mulher a convidou para a cerimônia de despedida de um dos membros da comunidade. Toda a congregação estaria presente. Caso estivesse interessada, deveria deixar seus dados de contato. Depois da visita à igreja, Darius levou Krista para a casa dos pais dela, onde, excepcionalmente, ela foi autorizada a passar a noite. Krista não estava muito satisfeita com essa decisão. Os pais dela a acolheram calorosamente, felizes por ela estar de volta. Durante o jantar, decidiram lhe dar um presente. Quando Krista abriu a caixa, viu que se tratava de um teste genético que seus pais haviam feito para ela. Os resultados mostravam que ela era compatível com a regeneração. Não impressionada com o gesto, ela percebeu que seus pais tinham conseguido um novo animal de estimação, uma água viva. De repente, se levantou, se aproximou do aquário e disse que era muito bonita, tranquila e obediente. Então puxou a criatura para fora da água e a jogou sobre a mesa, diante dos pais, dizendo que aquele era o tipo de filho que eles precisavam. Depois do jantar, saiu e, perto de uma árvore, encontrou o nome nulo esculpido no tronco. No dia seguinte, Krista compareceu à cerimônia de despedida. Uma grande multidão se reuniu e, no centro do salão, um homem idoso sobre um altar. Depois de sua partida, todos começaram a chorar e a se abraçar. De repente, Krista percebeu uma tatuagem no ombro de uma garota na multidão. Após a cerimônia, a festa começou e todos dançavam e se divertiam. Krista, inesperadamente, viu um rosto conhecido no bar. Correndo atrás do homem, saiu do local, mas ele já tinha desaparecido. Naquele momento, Alice apareceu atrás dela e acusou a seita suicida pelos problemas que estavam causando para sua igreja. Como Krista também tinha tatuagem de 2 pontos, era parte da seita e compartilhava a culpa. Depois que Alicia foi embora, 3 homens se aproximaram de Krista e começaram a agredi-la. Darius, que estava rastreando seus movimentos e ouvindo sua conversa com Alicia, correu para ajudá-la, mas já era tarde demais. Quando chegou, Krista já estava inconsciente. Ele pediu gentilmente ao parceiro para chamar uma ambulância. No escritório, Leck conversava com um colega que compartilhava seus pensamentos sobre a investigação. Com uma caneta e papel, o homem desenhou o símbolo do grupo. 2 pontos representando o nascimento e a morte, com a regeneração como seu principal inimigo. Ao combinar o símbolo do infinito com os 2 pontos, ele desenhou uma imagem que lembrava olhos. Depois de agradecer ao colega, Leck pegou o telefone de Krista, que havia sido dado a ela anteriormente. Ao segurá-lo, percebeu uma nova mensagem. Podemos te ajudar. Ele imediatamente retransmitiu a informação para Darius. O plano deles havia funcionado. No quarto do hospital, Krista estava sentada na cama, enquanto um jovem permanecia próximo à janela. Ela lhe disse que achava ter visto Karen na cerimônia. Ele discordou, afirmando que era impossível, pois Karen havia morrido no estádio. No entanto, Krista estava certa. Ela e Karen haviam passado tanto tempo juntas que não havia como estar enganada. Se fosse verdade, precisava saber. Olhando nos olhos de Krista, Nula o beijou. Nesse momento, alguém bateu na porta e uma enfermeira entrou. Ela olhou ao redor do quarto, vendo apenas Krista, e perguntou se estava tudo bem. Darius entrou no quarto de Krista, acompanhado de seus pais e de Leck. Ele veio confirmar se Krista estava realmente pronta para continuar o que havia começado. Ao ouvir sua resposta afirmativa, o policial pediu que todos saíssem para que pudessem conversar em particular. Com a sala vazia,
Darius perguntou a Krista quem ela viu na cerimônia. Ela desviou o assunto dizendo que não viu ninguém e que tinha cometido um erro. Foi então que Leque apareceu e anunciou que haviam rastreado a origem da mensagem. Ela vinha de um centro para jovens problemáticos na costa oeste, administrado pela Fundação Aenir. Depois de deixar Krista, Leque e Darius foram até a fundação. Ao chegarem ao pátio do edifício, Darius avistou um folheto caído no chão que dizia: Festa noturna, 10º aniversário da Aenir. Dentro do prédio encontraram Bird, o chefe da fundação. Ele explicou que recebiam muitos visitantes com um fluxo de 30 a 40 mil pessoas em todos os seus ramos. No entanto, não mantinham registros e não possuíam câmeras de segurança, pois eram contra a vigilância. Após as grandes ondas, o governo deveria ter mudado sua abordagem em relação aos jovens. Mas em vez disso, aumentou o controle, revogou direitos e elevou a idade legal para a vida adulta para 30 anos. Na Fundação Aenir, eles não realizavam testes genéticos nem se preocupavam em aumentar as chances de regeneração. Em vez disso, apoiavam e celebravam a vida dos jovens. As palavras de Bird foram recebidas com aplausos entusiasmados pela multidão. Ele então pediu a seu assistente que fornecesse toda a documentação necessária, mas não em um escritório fechado. Em casa, Krista senta-se em frente ao computador e tenta encontrar informações online sobre Saul e os suicídios em massa. Naquele momento, seu pai sai da cápsula de regeneração, agindo de forma um pouco estranha. Krista rapidamente fecha seu laptop. Mais tarde naquela noite, enquanto escova os dentes, ela de repente ouve uma voz masculina atrás dela. Ao se virar, vê um homem com capacete de moto. Ele se oferece para ajudá-la caso precise. Sem hesitação, Krista sai com o estranho. Para impedir que ela veja para onde está sendo levada, ele coloca um saco sobre sua cabeça. Quando chegam ao local, o homem leva a Krista para um edifício de aparência estranha. Ao remover o capacete, ela fica surpresa ao ver que se trata de Lonos. Ele sugere que jantem. Depois de colocar um prato na frente dela, ele lhe diz que é carne de verdade. Nesse momento, uma mulher o chama, e Lonos sai para uma sala lateral. Aproveitando que está sozinha, Krista olha ao redor e encontra uma caixa cheia de dispositivos de armazenamento. Entre eles vê um com o nome N e o coloca no bolso antes de retornar à mesa. Quando Lonos retorna, ele diz que precisam sair. Chegando ao clube, Krista tenta descobrir por que estão ali. Ela também quer saber se Karen sobreviveu naquele dia. Mas o homem evita responder, dizendo que o incidente do estádio não foi nada comparado ao que está por vir. Ele afirma que tudo agora acontecerá em uma escala muito maior, pois já direcionou muitas pessoas para o mundo exterior e centenas estão esperando por seu sinal. A praia era apenas o começo. Desesperada para entender mais, Krista pergunta sobre o sinal e quem está esperando por ele, mas Lonos desvia da pergunta. Em vez disso, ele tira algumas pílulas de um cubo e diz para ela tomá-las. Depois de um momento de hesitação, Krista concorda e logo é dominada por estranhas alucinações, uma das quais mostra a lápide de Anne. Quando recobra a consciência, percebe que está em um ônibus indo para algum lugar. Ao chegar à delegacia para encontrar Darius, ela informa aos oficiais sobre seu encontro com Lonos. Eles esclarecem que o verdadeiro nome de Lonos é Leonard Adder e que ele é o único sobrevivente de um suicídio em massa. O relatório médico indica que ele passou por uma lobotomia parcial que não danificou seu sistema nervoso, mas causou problemas mentais e cognitivos. Ele foi salvo por um vizinho que ouviu os tiros. Seus pais o abandonaram logo após o incidente no estádio. Krista percebe que Lonos não a reconheceu e parecia perdido. Ele estava com uma garota de 17 ou 18 anos que ela não conhecia. Lonos também mencionou os suicídios, afirmando que os eventos de 10 anos atrás foram apenas o começo. Ele falou de recrutadores e planos para matar ainda mais pessoas, esperando algum tipo de sinal. Mas Krista não conseguiu entender que sinal era esse. O homem que veio buscá-la tarde da noite não parecia uma escolha inteligente, mas Krista não teve opção e não podia avisar ninguém. Ele a levou por cerca de 30 a 40 minutos, com um saco na cabeça, para um lugar abandonado que parecia um hotel ou um hospital. O local estava completamente vazio, mas ela podia sentir o cheiro da água, talvez do mar. Depois, Lonos a levou para um bar onde menores de idade dançavam e deram a ela uma pílula. O que aconteceu depois, ela não conseguia lembrar. Leque informa que analisou a substância e era uma forma de metanfetamina que induz uma experiência de quase morte, visão de túnel, luz branca e até visões dos mortos. Logo depois, Leque se aproxima de Darius com notícias de que encontraram uma antiga casa abandonada ao longo da costa. Darius ordena que uma equipe de resposta vá até lá. Ao chegarem, descobrem vários papéis com textos criptografados sobre as próximas festas organizadas pela Fundação Evanir, além de gaiolas com ratos. Lonos estava se alimentando de sua carne. Depois de sair da casa de repouso, Darius pergunta a Krista se ela pode decodificar os registros que eles descobriram. Ela concorda sem hesitação.
Em casa, Krista examina o pendrive rotulado nulo e decide conectá-lo ao computador. Nele, encontra um vídeo mostrando uma pessoa desconhecida forçando N a concordar em morrer. No final do vídeo, N repete as mesmas frases. As ações não mentem, só as ações falam. Enquanto observa o rosto da pessoa amada, Krista começa a chorar. Saindo de casa, ela se aproxima de uma árvore e recupera uma arma que havia escondido há muito tempo. No entanto, antes que pudesse usá-la, sua mãe aparece de repente atrás dela e a impede. Darius e Leck instalam câmeras de vigilância no local onde acontecerá a festa da Fundação Evani. O homem não está feliz com o plano, mas Darius garante que não intervirão a menos que seja absolutamente necessário. Naquele momento, o telefone de Darius toca com notícias sobre Krista. Chegando à casa dela, ele conhece seus pais, que lhe mostram a arma e sugerem que seria melhor interná-la em um centro do que deixá-la em casa. Depois de ouvi-los, Darius leva Krista para sua própria casa. Lá, ela conhece sua esposa e descobre que ele está considerando uma mudança de carreira. A mulher também revela que Darius já teve um filho, mas ele morreu durante a grande epidemia há muito tempo, quando as pessoas ainda morriam desse tipo de doença. A festa segue a todo vapor e Darius e sua equipe monitoram o evento através das câmeras. De repente, avistam um homem suspeito em um dos vídeos. Darius se dirige ao salão para ficar de olho nele. Assim que o homem percebe que está sendo seguido, ele corre. Darius vai atrás dele, mas não consegue alcançá-lo. Quando o homem percebe que está encurralado, ele salta de uma altura considerável e cai para a morte. Mais tarde, a polícia descobre que o falecido não era um homem, mas sim uma mulher identificada como Seme Wangan, uma visitante regular da Fundação Aérea, com 22 anos de idade. Darius informa Bird sobre o ocorrido, mas ele afirma nunca tê-la visto antes, citando o grande número de visitantes ao centro. Naquele momento, o assistente de Bird corre até ele para informá-lo de que seu centro está sendo fechado. Furioso, Bird acusa as autoridades de cegueira e inação, assim como fizeram há 10 anos. Suas palavras são carregadas de desespero enquanto ele grita, questionando quantas mortes mais serão necessárias antes que alguém preste atenção aos problemas da juventude. Enquanto isso, Krista assiste a uma reportagem sobre a tragédia. Bird fala sobre o suicídio ocorrido fora do evento e anuncia a ordem de encerramento do centro. Ele acusa as autoridades de estigmatizar e oprimir os jovens, considerando isso um crime, e diz que não se surpreende que algumas crianças recorram a ações tão radicais. No final da entrevista, ele repete as palavras: "Somente ações não mentem, somente ações falam." Krista percebe que essas eram as mesmas palavras que Null disse no vídeo. Pela manhã, Darius sai para correr. Quando volta para casa, informa Krista que ela retornará ao centro. Sua esposa não fica feliz com essa decisão, pois durante o dia Krista está na delegacia de polícia e à noite na prisão. Darius ignora suas preocupações e sai. Na delegacia, Darius recebe informações de um colega sobre 270 pessoas desaparecidas, todas elas potenciais lutadores contra o sistema. A conversa é interrompida por Enoch, a mãe de Hit, que deseja saber por que seu filho tirou a própria vida. No entanto, os homens pedem para ela se retirar. Krista recebe uma mesa separada com um computador na delegacia e tem a tarefa de decifrar todos os arquivos encontrados na casa de repouso abandonada. Depois de lhe atribuírem o trabalho, Lasky e Darius vão ao encontro da falecida. Eles chegam ao Turritopsis, um museu de águas vivas. Essa criatura foi descrita pela primeira vez há quase 80 anos pelos biólogos Auguste e Paul Stern, que se especializaram em biotopos marinhos. Eles foram os primeiros a notar sua capacidade regenerativa infinita. Águas vivas observadas podem interromper o processo de envelhecimento. No museu, eles se encontram com o tio de Semyon e o questionam sobre sua sobrinha, mas ele não sabe muito, pois mal se comunicava com ela e soube de sua morte apenas pelas notícias. Sem encontrar informações úteis, os policiais seguem para o hospital, pois Darius recebeu uma ligação de lá. Ao chegarem, descobrem que Lonus foi até o necrotério e levou o corpo de Samian. Ele começa a falar com o cadáver, prometendo libertá-lo para o mundo exterior. No entanto, ele não pode sair da sala, pois as portas estão trancadas. Enquanto isso, Krista descriptografa os registros. Assim que a conexão com a internet é estabelecida, ela começa imediatamente a procurar o endereço de Virgílio Bird. Depois de encontrar as informações necessárias, ela apaga seu histórico de pesquisa. Perdida em pensamentos, nota um pequeno cubo na caixa de evidências que Lonus lhe deu junto com os comprimidos. Os pegando com cuidado, ela vai ao banheiro e esconde as drogas. Agora capturado, Lonus é levado para a delegacia para interrogatório. No entanto, ele se recusa a falar. Krista, surpresa ao saber que a polícia o encontrou, informa que conseguiu decifrar parte dos registros. Eles revelam que o fim do nosso mundo é apenas o começo de uma nova existência e não há necessidade de temer, pois uma vida feliz nos espera no mundo exterior. O restante dos registros segue a mesma linha.
Satisfeito com seu trabalho, Darius pede para Lesk levar Krista para casa. Percebendo que ninguém conseguiu obter informações de Lonos, Darius decide conduzir o interrogatório ele mesmo. Ele conta ao jovem sobre um tempo distante, quando teve que interrogar um traficante enquanto passava por quimioterapia. Ele sofria de terríveis enxaquecas. Na época havia uma epidemia global e milhões de pessoas morreram de um vírus estranho ao longo de vários meses. Na fase final da doença, manchas vermelhas apareciam na pele. O próprio Darius chegou a essa fase. Uma noite, ele vomitou sangue e decidiu que já havia tido o suficiente. Queria passar seus últimos dias sob o sol, com seu filho e sua família. No entanto, a imagem de crianças que tiveram overdose e engasgaram com suas próprias línguas continuava o assombrando. Então, ele continuou com o interrogatório. Uma semana depois, se inscreveu para um tratamento experimental e foi um dos primeiros a passar pela regeneração. O milagre aconteceu. Dentro de algumas semanas, a doença recuou completamente e a vida parecia ganhar novas cores. Portanto, tudo o que Lonos escrevia sobre um paraíso na vida após a morte e outro mundo era apenas um absurdo abstrato. No entanto, o jovem não quer ouvir e grita que Darius é um fantasma, pois ele está falando com os vivos, não com os mortos. Mais tarde, o noticiário exibe uma equipe de um navio descobrindo uma criatura desconhecida. As pessoas a bordo não foram prejudicadas, mas foram colocadas em quarentena, e o navio foi enviado para desinfecção. A esposa de Darius, Bat, assiste ao noticiário enquanto faz os preparativos finais para um jantar festivo. Seu telefone toca e o marido diz que trabalhará a noite toda e não voltará para casa. Com um suspiro pesado, Beth decide contar a ele que está grávida. No entanto, a notícia não agrada Darius, que simplesmente fica em silêncio. Assim que a noite cai, Krista chega ao centro e decide falar com Lana, pedindo sua ajuda. Ela precisa de uma arma e, em troca, dará um pacote de drogas. Depois de um momento de reflexão, Lana diz que conhece a pessoa certa e falará com ela. No entanto, também avisa Krista de que matar alguém é muito mais difícil do que se imagina, mesmo com um plano cuidadosamente elaborado. Mas puxar o gatilho é outra questão. A conversa é interrompida por uma mulher que informa a Krista que uma advogada chegou. Surpresa, Krista vai até o saguão e vê Beth lá, que trouxe comida com ela. Quando Krista se senta à mesa, Beth começa a contar sobre uma notável ilha intocada pela civilização. Christine também pergunta por que o relacionamento de Krista com seus pais não é próximo. Krista explica que seus pais a tiveram quando ambos tinham 173 anos de idade. Já haviam tido 3 carreiras cada um e provavelmente decidiram tentar algo novo, porém não perceberam que criar um filho é um compromisso para a vida inteira. Depois de ouvir, Beth sugere que seus pais provavelmente a amam, mas não sabem como expressar isso. Na manhã seguinte, Darius é informado de que um homem se apresentou com informações sobre a desaparecida Lynn Gonzalez e que eles precisam conhecê-lo. Quando o homem chega à estação de polícia, mostram-lhe uma foto e Maxine confirma que é Lynn. Ele explica que ela lhe ofereceu a oportunidade de ir com ela. No início, ele concordou, mas no último momento não conseguiu ir. Ele também menciona que deveriam se encontrar com outros mineiros na estação de ônibus em 26 de abril, às 5 horas e 40 minutos da manhã. Pensou que era apenas uma viagem e não suspeitou que tivesse algo a ver com a preparação para o suicídio. Lynn nunca falou diretamente sobre a morte, mas frequentemente mencionava o mundo externo, um lugar onde poderiam ser livres. O jovem não sabe o que isso significa e implora ao policial que encontre Lynn antes que ela acabe entre os mortos. Enquanto Darius analisa os registros decifrados por Krista, ele percebe que a frase mundo externo se repete constantemente. Ele imediatamente informa Lila sobre isso e pede que ela investigue a estação de ônibus, descubra o que Lynn fez lá, para onde foi, com quem estava, como pagou e quaisquer outros detalhes que possam dar uma pista. Ele também pede que tragam Lonos para ele, mas Lila informa que Lonos já foi levado. Quando ele entra no corredor, vê seu colega com o jovem e pede para que parem. O jovem diz que está levando Lonos ao juiz. Nesse momento, a mãe de Enoch aparece atrás deles com uma arma. Ela atira em Lonos, mas a luz se coloca na frente dele e a bala o atinge no peito. Ignorando o oficial ferido, ela exige que Lonos abra a boca. Ele obedece e ela atira na cabeça dele. Darius corre, arrasta a mulher para longe e pega a arma próxima. Krista e Leck estão parados, congelados e aterrorizados. Lonos é levado ao hospital, onde os médicos conseguem salvá-lo e notificam Darius sobre a cirurgia bem-sucedida. Na estação, Krista continua trabalhando na descriptografia dos registros. Percebendo como deve ser esmagador para ela, Leck sugere que faça uma pausa, mas Krista recusa. De repente, ela ouve soluços suaves. Quando se vira, vê Leck chorando. É a primeira vez que ele testemunha uma morte e isso o assusta profundamente. Krista o conforta e o beija.
Leque a beija de volta e isso rapidamente leva a um encontro íntimo. Depois, Krista admite que planejava pedir permissão para ir à cidade por 3 horas, mas agora se sente estranha em relação a isso. Mesmo assim, Leque concorda em deixá-la ir. Assim que a Lu recupera a consciência, Darius vai visitá-lo. A Lu explica que Lonos está morto e que foi a mãe de Enoch quem atirou nele. Krista chega ao endereço que recebeu de Lana e conhece um homem. Ele percebe que ela está procurando uma arma, mas se recusa a vender uma para ela. Em vez disso, oferece um colar de controle eletrônico que pode ser usado para estrangular qualquer um remotamente. Depois de considerar por um momento, Krista concorda em levá-lo. Fora da loja, Krista segue para seu próximo destino, a casa de Virgil Barry. Ela invade seu apartamento e se aproxima dele para colocar a coleira em seu pescoço. No entanto, quando está prestes a fazê-lo, a campainha toca. Barry vai atender e o visitante desconhecido informa que alguém quer falar com ele. Ele sai de casa e Krista percebe que seu plano falhou. Sentada no apartamento de Barry, ela assiste a cena novamente. Enquanto isso, Darius tenta ligar para sua esposa, mas o telefone dela está indisponível. Depois de desligar, ele recebe uma ligação de Lila, informando que encontraram Lynn Gonzalez e que ele precisa ir ao necrotério imediatamente. Quando Darius chega, Lila diz a ele que Lynn esteve lá por 36 horas, mas não pôde ser identificada até agora. Ao puxar a cortina, Darius fica chocado ao ver uma enorme criatura estranha, semelhante a um molusco marinho deitada na mesa do necrotério. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.